Hey guys, what's up? This is Nephi Bowers again with another English class for you. Are you excited about it? Okay, so let's start our class, right? Meu nome é Nephi Barros e hoje eu vou dar aula para vocês de inglês novamente, no segundo ano, tudo bem? Today's subject is passive voice. Então, o assunto de hoje é voz passiva, or as we say in English, passive voice, okay? Before we start, let's go over some warm-up questions, okay? This part is only going to be in English. I'm going to ask and answer some questions to introduce the vocabulary, okay? So, first question here we have, what games play the most in your country? What do you think, guys? At home, what do you think? What games play the most? I think it's Free Fire, right? I'm kidding. Next question here we have, what company made your cell phone? Apple, Samsung? Answer at home if you can, right? The next question we have is, what do you think is the most popular luxury item in your country? Who is it made by? To be honest, I think it's an Apple cell phone, right? It's made by Apple, of course. And what is the most famous phone brand in your country? I think it's Samsung, but a lot of people like Apple a lot, okay? Fiz essa primeira parte só para introduzir alguma parte do vocabulário. Ela foi só em inglês. But now let's go deeper into the class. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Então acompanha comigo na tela. Follow me on the screen, okay? Let's go. So today we're going to talk about passive voice. A gente vai falar sobre voz passiva. Vamos entender um pouquinho o que significa. To begin with, we have verbs and voice. Voice é uma forma, ou é a forma que um verbo assume para indicar se o sujeito do verbo executa ou recebe a ação. Understand? There are two types of voice. Existem dois tipos de voz. Em inglês nós dizemos passive voice and active voice, ou voz passiva e voz ativa. Super simple, right? So let's go on. On the screen we have. When we have the active voice, na tela nós temos ali. Active voice, o foco está no sujeito, ou seja, em quem pratica a ação. Em inglês nós dizemos subject. Em português, sujeito. Sujeito, bem simples, é aquele que pratica a ação. Active voice, o foco fica no sujeito, ou em quem pratica a ação. For example, we have here, James threw the cell phone away. Traduzindo de maneira livre, James jogou o celular fora. James is the subject, o sujeito, James. Threw is the action. E o object, cell phone. Ok? Deu para entender um pouquinho? Another example, Juan bought a new Apple computer. Traduzindo, Juan comprou um novo computador da Apple. E o último, Peter and James are watching soccer. Peter and James estão assistindo futebol. Ou se você quiser traduzir, Pedro e Tiago estão assistindo futebol. Okay? So let's go on here. This is the active voice. Now we have the passive voice, right? It's super simple, super easy, so just focus and pay attention. Passive voice. A voz passiva é usada quando queremos enfatizar a ação, tudo bem? A ação, o verbo, e o objeto de uma frase ao invés do sujeito. Ativa, o foco está no sujeito. Voz passiva está no objeto ou na ação, ok? Bem simples. Isso significa que o sujeito é menos importante do que a ação, ou que não sabemos quem ou o que ele é. Deu para entender? Um pouquinho de active voice and passive voice. So, for example, we have here, the cell phone was thrown away. O celular foi jogado fora. By James, está entre parênteses porque é opcional. Não interessa quem praticou a ação, ou então, até mesmo nós não sabemos. Ok? O foco não é em quem pratica a ação. A new Apple computer was bought. O novo computador da Apple foi comprado. Opcional, by Juan. Soccer is being watched. Futebol está sendo assistido. Tudo bem? Let's continue then, right? If you understood, no problem. So now we're going to have some peculiarities. A gente vai ver algumas peculiaridades. Dependendo do tempo verbal, a estruturação do passive voice vai ser um pouquinho diferente. Ok? So follow up with me. Simple present,
passive. Nós vamos utilizar is ou are, que é o famoso verbo to be. Right? So let's go here. The car is driven by Adam. O carro é dirigido por Adam. The country is ruled by the king. O país, ele é comandado pelo rei. The data is sent every other hour. As informações ou a informação é enviada ora sim, ora não. And the house is cleaned every other day. A casa é limpa dia sim, dia não. Tudo bem? This is the simple present passive. Now, following up, we have the present continuous passive. Nós vamos utilizar am, is ou are mais being, ok? E o verbo vai ficar past participle. So let's go over the examples here. The data is being sent. A data está sendo enviada. Ou desculpa, a informação está sendo enviada. And the bike is being ridden. A bicicleta está sendo controlada, pedalada, dirigida. Tradução livre, tudo bem? Então vocês estão percebendo que o foco aqui está na ação. Nesse caso, nós nem sabemos quem pratica a ação. Okay? This is the focus. É assim que funciona passive voice, right? Another example using now simple past. Um outro exemplo usando simple past, o passado simples. Nós vamos utilizar was e were. So now we have here, a photograph was taken by Mark. Uma foto foi tirada por Mark. A building was bought in Rio Branco this month. Um prédio, uma construção foi comprada em Rio Branco este mês. And the last one here, a wallet was stolen in my neighborhood. Uma carteira foi roubada em minha vizinhança, ou em meu bairro, ok? Não sabemos quem praticou a ação, mas porque o foco está na ação, e não quem pratica a ação. Never forget it. Another one here we have past continuous passive, was, were, plus being, right? For example, the truck was being driven by her. O caminhão estava sendo dirigido por ela. The houses were being cleaned by the boys. As casas estavam sendo limpadas pelos garotos. And the information was being held by the company. A informação estava sendo protegida ou guardada pela companhia ou pela empresa. Deu para entender como funciona a estrutura? Temos mais alguns ainda. São bem simples, ok? For example, simple future passive. Quando nós vamos usar a voz passiva no futuro. A new car will be bought. Um novo carro será comprado. And the last one here, a new car is going to be bought. Okay? We have the two ways of using the simple future. As duas maneiras de usar o futuro simples. Ou utilizando o verbo auxiliar will, ou utilizando o verbo to be plus going to. Que vocês já conhecem, as duas maneiras, simplesmente adaptando para a voz passiva. Ok? If it's okay so far so good. Se tiverem alguma dúvida, por favor, voltem e vejam a estrutura novamente. É simplesmente pegar a estrutura. Nada muito complicado. Ok? So, if you understand everything so far, let's check out some exercises. Ok? Eu tomei cuidado para tentar pegar um exemplo de cada tempo verbal, para que vocês possam praticar em casa como utilizar os tempos verbais. Ok? E não se esqueçam depois de também acessar a plataforma Eduque para poder fazer mais exercícios a respeito. Tudo bem? Então vou deixar um tempinho, vocês podem pausar o vídeo em casa e tentar fazer os exercícios. E aí, depois vocês apertam play de novo e verifiquem as respostas para ver se elas estão de acordo com o que vocês fizeram. Tudo bem? So let's go on, guys. Put the sentences into the passive voice. Very simple. All the examples here are in the active voice, you just have to change them into the passive voice. Todos os exemplos estão na voz ativa, a gente só precisa mudar para a voz passiva. Ok? So letter A, we have the kid buys a new console. A criança compra um novo console, um videogame. The parents are giving their daughter a new cell phone. Os pais estão dando à sua filha um novo celular. The men were driving the cars. Os homens estavam dirigindo os carros. The thieves stole the bikes. Os ladrões roubaram as bicicletas. E o último,
He will buy a new gaming laptop. Ele comprará um novo laptop de jogos. Ok? Se vocês pegaram todas as sentences, let's go on and check the answers, right? So now here we have. The first one we have letter A. A new console is bought by the kid. Ok? Então presta atenção, primeiro nós temos o tempo verbal no presente. E como fica a estrutura da voz passiva? A new console, vamos usar o verbo to be, como a gente viu no slide. E logo em seguida nós temos o verbo no passado particípio. A new console is bought by the kid. Get it? Letter B. A cell phone is being given to the daughter by the parents. Ok? Desculpa, não traduzi a letra A. Letra A na tradução fica: o novo console é comprado pela criança. Fica um pouco estranho em português, lembra que é uma adaptação. Na letra B nós temos: a cell phone is being given to the daughter by the parents. Ok? Lembre que em inglês todas as traduções são adaptações. Pode soar um pouco estranho. Um celular está sendo dado ou entregue à filha pelos pais. Ok? Passou para a voz passiva. Letter C, we have: the cars were being driven by the men. Ou, traduzindo, os carros estavam sendo dirigidos pelos homens. Percebam que o mesmo tempo verbal usado na voz ativa está sendo utilizado na voz passiva, só que com alguns acréscimos, né? O verbo principal ele vai passar para o passado particípio, na voz passiva. Letter D, we have: the thieves stole the bike. E na voz passiva, the bikes were stolen by the thieves. Ok? Usando o verbo to be para o passado e o verbo no passado particípio como verbo principal. And the last one we have: a new gaming laptop will be bought by him. Ou traduzindo, um novo laptop de jogos, ou para jogar, será comprado por ele. Ok? Essa partezinha do buy, é interessante que vocês lembrem, ela não é necessária, exceto quando a gente quer colocar o agente, o que faz a ação. Mas lembra que na voz passiva o foco não é em quem pratica a ação, mas ou na ação e em quem recebe a ação. Tudo bem? Se vocês entenderam isso, é bem semelhante ao português, ok? Assim como no inglês, voz passiva no português, nada muito complicado aqui. Se não entenderam muito bem, voltem um pouquinho o vídeo, tentem fazer os exercícios. Não se esqueçam, na plataforma Duque, nós temos mais exercícios a esse respeito aqui. Vocês vão poder praticar e ver que é bem simples mesmo. Tudo bem? So, we checked everything about the passive voice. Nós checamos praticamente tudo sobre a voz passiva. Tudo bem? Em todos esses tempos presentes que vocês estão... Em todos os tempos que vocês estão vendo na tela. Simple present, present continuous, simple past, past continuous and simple future. Não se esqueçam também de acessar a plataforma Eduque para fazer mais exercícios a respeito da aula que nós vimos, para que vocês pratiquem realmente o que vocês estão aprendendo. É muito importante, tudo bem? Então o endereço está aqui na tela, não esqueça de acessar lá e fazer os exercícios. Tem outros exercícios além dos exercícios sobre essa aula. See you next class.